Fala pessoal, olha só, este daqui é o novo modelo do controle do ar-condicionado da GRI, modelo EcoGuard. Então os novos ar-condicionados da GRI está vindo com este controle, é um modelo bem mais elegante do que nós tínhamos anteriormente, porém muita gente ficou com dúvida na utilização dele de algumas funções do ar-condicionado. E hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de funções de utilização desse controle. Esse controle é um controle bem minimalista, tem poucas teclas, diferente do controle anterior que tínhamos muitas teclas, né? Uma para cada função, e aqui não, aqui eles simplificaram bem essa questão dos botões, né? Então nós temos aqui o botão de power, que você vai usar para ligar ou desligar o teu ar-condicionado. Você vai ter, né, o botão de menos e mais para você configurar a temperatura do teu ambiente. Então você quer ter um ambiente mais frio, você pode colocar no 16, no 22, enfim, de acordo com as necessidades aí do teu ambiente. Então, teclinha de menos e mais, bem intuitivo mesmo. Você vai ter também a tecla de modo, que você vai selecionar os modos de funcionamento do teu ar-condicionado. Primeiramente é um modo de automático, né? Esse modo aqui ele vai seguir algumas configurações de fábrica, então ele não vai mostrar temperatura aqui, porque ele vai estar no modo automático, ele que vai escolher qual é a temperatura ideal de funcionamento, certo? Clicando novamente na tecla modo, você vai para a função, né, de refrigeração. Então, modo de refrigeração, um modo que vai esfriar de fato o teu ambiente. Então, é o modo de refrigeração, e aqui você pode setar as temperaturas entre 16 graus até 30 graus, né? Tem 30 graus Celsius. Então, no mais e menos aqui você coloca na temperatura ideal para as tuas necessidades. Então, clicando aqui novamente na tecla modo, você vai para a função de desumidificação, né? Ele vai tirar a umidade do teu ambiente. Então, dependendo daí, tem algumas situações, algumas regiões que é bem úmida, então você consegue desumidificar o teu ambiente. O modo ventilação, você clicando aqui, você vem para o modo ventilação. Esse modo ventilação ele não vai refrigerar o ambiente, ele não vai esquentar o ambiente, ele vai apenas funcionar ventilando o ambiente, como se fosse um ventilador em si, né? Modo ventilação. Você vai ter também o modo de aquecimento, né? Alguns ar-condicionados GRI vêm com a função de refrigerador e aquecedor. Esse meu ar-condicionado ele não tem essa função de aquecedor, né? Então, se eu colocar aqui, ele não vai realizar nenhuma função no meu ar-condicionado. Mas para você que tem esse solzinho aqui, ó, é a função, é o modo de aquecimento do teu ar-condicionado. Só funciona em alguns modelos, e aí você verifica no manual se o teu ar-condicionado tem esse modo de operação. Então, tecla bem simples, né, de uso. Você vai selecionar aqui os modos de utilização do teu ar-condicionado. Tecla de menos, teclas de mais, você vai setar a temperatura ideal para o teu ambiente. E por último aqui, nesse primeiro momento, nós temos a tecla fan. A tecla fan, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, ela vai estar sendo exibida aqui no teu visor, fan alto, né? Eu deixo sempre nessa função fan alto, porque ele vai setar, né, automaticamente a velocidade da fan, ou seja, do ventilador, do vento que sai do meu ar-condicionado. Então, automaticamente aqui ele vai definir quando é necessário aumentar a velocidade do ventilador do ar-condicionado, né, do vento do ar-condicionado, ou diminuir. Se você preferir, você pode também alterar isso manualmente, clicando aqui na tecla fan. E aí você tem um modo silencioso,
ele vai ficar na menor rotação possível, né, da turbina do teu ar-condicionado, da tua evaporadora. Você pressionando novamente, tem o modo 1, modo 2, modo 3, modo 4 e modo 5. Esse modo 5 é o mais barulhento, mas convenhamos que os ar-condicionados da GRI, geralmente eles são bem silenciosos. Então, mesmo estando na velocidade máxima aqui de rotação, né, de vento, ele não vai gerar muitos ruídos. Mas, por conforto, eu gosto de colocar aqui, ó, no modo automático. Então aqui você vai alterar a velocidade que o vento vai estar saindo do teu ar-condicionado. Então aqui você altera os modos de funcionamento do teu ar-condicionado, aqui a temperatura e aqui a velocidade do vento. Bem simples, não tem muita coisa aqui para ficar preocupado. É um controle difícil de se mexer? Não é, pessoal. Vocês vão ver que é bem simples mesmo esse controle. Eles simplificaram ao máximo. E no meio o botão liga e desliga do teu ar-condicionado. Pronto, pessoal, agora que nós já passamos aqui por todas essas teclas iniciais, vamos para as próximas teclas, né? Você tem essa teclazinha aqui de swing, né? Que você vai ter o teu direcionador de vento do teu ar-condicionado, que é aquela aletazinha, e você pode selecionar em qual posição ele vai ficar, né? Você tem o ar-condicionado e tem a aletazinha que vai direcionar o ar do teu ar-condicionado. Você pode aqui nessa tecla swing selecionar qual é a posição, e aí ele vai estar mostrando aqui, ó, nessa partezinha aqui do teu controle. Aqui nesse modo aqui, ó, como vocês podem ver, ele está no modo automático, então ele fica oscilando, né, para cima e para baixo de forma automática, né, de forma permanente. Mas se você quiser, você pode alterar isso daqui e deixar ele fixo ou deixar ele em uma posição específica. Para isso é só clicar aqui na tecla swing, certo? Você vai ver aqui, ó, que eu cliquei e ele sumiu. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar numa posição estática, parada. Então você pode modificar isso daí e deixar ele numa posição parada, ou você pode definir qual é o posicionamento que você quer. Eu quero que a aleta de direção de vento fique na parte mais alta do meu ar-condicionado. Beleza. Se clicar novamente na tecla swing, você vai ver que ele vai, ó, alterando o posicionamento do direcionador de ar do teu ar-condicionado. E clicando por último, você desativa essa função, ou seja, ele fica parado ou pode ficar oscilando. Então, bem simples mesmo o funcionamento dessa tecla swing. Função bem interessante aí. Você também tem aqui, ó, a função turbo, que quando você clica ela, ele vai aparecer esse reloginho aqui, ó. Esse reloginho indica, esse ventiladorzinho aqui indica que a turbina do teu ar-condicionado ele vai funcionar em potência máxima até chegar na temperatura que você setou. Isso geralmente você utiliza quando você chega em casa, o ambiente está muito quente e você quer que ele refrigere de forma mais rápida. Então você clica no botão turbo, ele vai ativar essa função aqui por alguns minutos até chegar na temperatura ideal e aí ele desativa sozinho, certo? Vamos agora para os dois últimos botões que nós temos no nosso controle, que é esse botão aqui de menu e de confirmação. Eles vai estar atrelado, um vai estar funcionando atrelado ao outro. Como assim, Henrique? Olha só, você vai ter diversas configurações aqui do menu que você vai ativar ela confirmando nessa tecla de baixo. Então muita gente fica se complicando no funcionamento desses dois botões, mas é bem simples o funcionamento. Por exemplo, a primeira função, quando você clica aqui, ó, em menu, ele vai piscar essa lâmpadazinha aqui, ó, por 5 segundos, e aí ela para de piscar. Ela indica que esta informação de temperatura vai ser exibida lá na tua evaporadora, no teu aparelho de ar-condicionado. Tem pessoas que se incomodam com essa informação sendo exibida
durante a noite. Tem gente que gosta de dormir no total escuro e não quer nenhuma luzinha acesa. Então tem como tirar, remover essa informação lá do teu ar-condicionado. Para isso, eu vou clicar em menu, a função vai estar ativa e aí eu vou clicar em confirmar. E aí pronto, apaguei a temperatura e os LEDs de informação lá do teu ar-condicionado. Já não vai ser mais exibidas. Outra função que nós temos aqui no menu é o modo sono, né? Então, quando você clica aqui duas vezes no menu, ele vai exibir o modo sono, né? Ele tem 3 formatos de funcionamento, essa função sono. Olha só, geralmente ele vem apagado, vem sem essa função, mas você pode ativar. Essa função sono, pessoal, ela vai funcionar no seguinte formato. No modo 1, né? Deixa eu ativar aqui o modo 1, apertando em confirmar. No modo 1, veja aí, modo 1, como é o funcionamento? Você ligou o teu ar-condicionado na hora de dormir. Vou dormir de 11 horas da noite, de 10 horas da noite. Vou botar aqui no modo sono, na função sono. A partir de 1 hora de funcionamento do teu ar-condicionado, ele vai aumentar a temperatura automaticamente em 1 grau, certo? E quando fizer 2 horas, ele vai aumentar em mais 2 graus de temperaturas, né? Então, esse funcionamento aqui, ele acontece geralmente para você não ter que acordar no meio da noite com a temperatura do ar-condicionado muito fria e baixar a temperatura, né? Às vezes isso acontece. Então, é um modo de conforto, é uma função que ele vai te dar mais conforto. Você pode usar ou não essa função. É bem simples de utilizar. Ele tem 3 formatos de funcionamento. O segundo formato, né, eu vou clicar nela aqui para ativar. Ela está piscando, está ativa. E em confirmar, eu coloco a segunda função, o segundo modo. Esse segundo modo, ele vai seguir uma curva de velocidade do vento definida pelo fabricante. A própria GRI define uma curva, né, de fan, uma curva de vento que sai do teu ar-condicionado e temperatura, e aí ele vai seguir esse mesmo padrão. Com 1 hora ele vai alterar essa temperatura, com mais 2 horas de funcionamento ele vai alterar novamente essa curva de temperatura. E o modo 3, né, a função sono 3, ele vai justamente te dar a possibilidade de setar, de configurar manualmente qual vai ser a temperatura que ele vai ser alterada quando tiver com 1 hora de funcionamento, e quando ele fizer 2 horas de funcionamento vai ser uma nova temperatura que você, usuário, vai definir. Outra função bem interessante que nós temos nesse controle aqui, né, e nos ar-condicionados da GRI, é a possibilidade de configurar um horário para que ele ligue automaticamente. Eu geralmente costumo ligar meu ar-condicionado às 6 horas da noite. 6 horas da noite, eu quero que ele já ligue. Todos os dias, 6 horas da noite, eu quero que meu ar-condicionado ligue. Como é que eu faço isso? Como é que eu ativo essa função? Simples. Você vem aqui no menu, vai passando, e aí você vai chegar nessa função ON. Quando chegar nela, você confirma, certo? Aqui ele já está para as 18 horas, né? Então vamos lá. Eu queria que ele ligasse só de 9 horas da noite. Vamos configurar isso daí. É simples também. Você aperta em menu, vai até a função ON, né? Já está piscando aqui. E no maisinho aqui, eu vou alterando o horário em que ele vai ligar o meu ar-condicionado automaticamente. Se você pressionar e segurar, ele vai passando de forma mais rápida. Cheguei aqui 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, aperto em confirmar. Pronto. Todos os dias, às 9 horas da noite, ele vai ativar o meu ar-condicionado. E quando é que eu sei que essa função vai estar ativa ou não? Quando essa função está ativa, esse nomezinho aqui, ON, ele vai aparecer junto ao relógio.
Ah, mas eu não queria que isso acontecesse, eu quero que essa função eu ativei sem querer e eu quero desativar ela. Simples. Vai em menu, né? Clica segunda vez, aí passa pelo modo sono. Chegou na função ON, aperta em confirmar. Pronto. Ele já não vai mais ligar às 21 horas, porque você desativou, ó, ele já sumiu aqui do teu controle. Então, simples. Ativar, para ativar, eu vou até lá, chegou na função time, pressiona em confirmar, quero ela ativa. Não quero ela ativa, pressiona em confirmar novamente que ela já desativa. Então, função bem simples mesmo, não tem muito enganche. O bacana desse controle é que ele te dá essa possibilidade de ligar o teu ar-condicionado automaticamente em um determinado horário que você vai setar ele, como ele te dá também a possibilidade de desligar em um horário específico também, de forma totalmente automática. Olha só. Para desligar ele de forma automática, você vai clicar na função menu, vai passar, né? Chegar na função time on, aqui é para ligar. Se pressionar novamente, time off, para desligar. E aí aperta em confirmar. Ah, mas eu quero que ele desligue em qual horário? Vamos supor, se você ligou o ar-condicionado às 21 horas, né, às 9 da noite, eu queria que quando chegasse 4 da manhã, ele desligasse. Então vou pressionar aqui, ó, até chegar no horário que eu quero. Pronto, 4 horas da manhã. E aí eu vou confirmar. Pronto. Todos os dias, 4 horas da manhã, o teu ar-condicionado vai desligar automaticamente. Ó, ele vai estar exibindo aqui a função off, dizendo que ele vai estar ativa. Nesse formato aqui, ele não vai ligar automaticamente. Por quê? Porque a função on não está ativa. Para ativar ela, né, vamos em menu. Vai ligar às 21 horas, vou confirmar. Pronto. E vai desligar de que horas? Às 4 horas. Confirmar. Ok. Pronto. Agora sim, veja que no meu controle aqui ele vai exibir as informações que eu programei meu ar-condicionado para ligar em um determinado horário e para desligar em outro. As duas funções, tanto de ligar quanto a função de desligar, estão ativas. Se eu quiser desativar as duas funções, é bem simples. Vou em menu, na função time, né? Time on. Vou clicar em confirmar. Pronto, desativei. Aperto em menu novamente, 4 horas da manhã, vou apertar em confirmar, desativei. Pronto. Quando ele for para a função relógio, ele já não vai exibir as informações dizendo que a função de ligar ou desligar do meu ar-condicionado está ativa. Bem simples, né? Esse controle ele é bem completo, inclusive ele te traz um relógio aqui, um relógio digital. E esse relógio digital, você às vezes quando mexe na bateria, que ele funciona com duas pilhas AAA, né, duas pilhas palito, quando você tira a pilha daqui, ele vai desconfigurar o teu relógio. Então, para configurar o teu relógio é bem simples também. É na função menu. Você clica aqui, né? Vai passando pelas funções de ligar, de desligar automaticamente, até chegar na função relógio. E aí você vai aqui, ó, alterando o horário até chegar no horário que você quer deixar, né? O horário atual. Então aqui atualmente são 18 horas e 23 minutos. Então eu vou alterar aqui, ó. Chegou aqui 18 horas e 23 minutos, aperto em confirmar. Pronto. Já ajustei o horário aqui. Esse horário é interessante, ele está correto. Por quê? Porque se você ativar a função de ligar automaticamente ou desligar automaticamente o teu ar-condicionado, ele vai seguir esse horário do relógio aqui. Então é interessante que ele esteja ajustado e ele esteja correto. Próxima função, vamos continuar clicando aqui. É o modo de economia de energia, né? Modo econômico. Então aqui ele vai funcionar no modo econômico, ele não vai mostrar nem a temperatura aqui. Ele vai ficar nesse formato aqui. Aqui indica
que o teu ar-condicionado vai funcionar em modo econômico. A temperatura é uma temperatura que vai ser setada, que vai ser configurada pela fabricante, né? Original de fábrica. Então ele seta lá uma temperatura que vai procurar manter o menor gasto energético durante o uso do aparelho. Então, para ativar do mesmo jeito, né? E para desativar também, vai apertando em menu até chegar nessa configuração, piscou, aperta em confirmar. Simples. O uso desse botão aqui das funções do menu é muito simples. Chegou na função que você deseja, confirma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com o máximo de amigos que você tiver. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!